que as pessoas que sabem de todos esses efeitos adversos, sabe, cara, pô, se eu usar isso aqui vai dar merda. Eu vou, daqui a pouco isso aqui vicia, isso aqui... Por que ainda assim vale... Qual que é a conta de papel de pão que o cara faz ali? Ele falou, pô, eu sei, ó, tem isso, vale ruim, só que, pô, aqui eu vou ter 50 de braço. Não, é isso assim, que o cara faz? É literalmente assim? A minha opinião, da mesma forma que tem muita informação boa, tem muita informação ruim. Perfeito, tenho a minha opinião com você. Eu comecei a criar conteúdo relativamente há pouco tempo, e quando eu comecei estava muito banalizado. É só você saber usar. Como saber usar se não tem estudo? Como se essas drogas que você está recomendando que o indivíduo use são produzidas em fundo de quintal? Então fala assim, não, é só ir com o médico e tá tudo bem. Nenhum médico consegue evitar esses danos. O médico controla os danos, mas não a forma segura de usar esteroides em níveis altos. Só que o que acontece? Por exemplo, querendo ou não, Ramondino teve a vida mudada com o uso de esteroides mais treino. Por quê? Porque ele veio do Acre, da pobreza, morava em um barraco. E com os esteroides e o treino ele virou um bodybuilder de respeito. Só que eu falo, bodybuilder é um esporte que a pessoa tem que ter um parafuso a menos. Vocês sabem que eu amo esporte. Mas tem que ter, porque ela vai precisar tomar doses massivas de esteroides anabolizantes. E é por isso que é muito importante o acompanhamento médico. Muito importante. E mesmo assim os danos vão aparecer. Vão aparecer. Eles sabem que eles estão sacrificando algo. É como se fosse uma exposição ocupacional. O cara tem uma exposição ocupacional àquilo, ele assume o risco de fazer isso, ele faz porque é a chance dele mudar de vida. Só que, como o Rodrigo falou, tem a mesma visão que ele. A má informação na internet, de canal do YouTube, canal de bodybuilder, de uso abusivo. Você entra no canal hoje de bodybuilder, eles dão receita. Sim. O fulano usou o ciclo tal, esse cara vai ficar gigante usando um monte de droga underground que é comprada no Mercado Livre. Não, e tem link. Um traficante, exatamente. Gente, mas isso não é proibido, não? Proibido. É tráfico, isso quem tem medo no Brasil? Quem tem medo? Cara, mas pera, calma. Cara, Brenner chegou. Eu sei que é difícil. Mas o cara coloca o link, é tipo eu colocar assim, gente, compre armas ilegais aqui. Exatamente é tipo isso. Claro, exatamente, compre cocaína aqui. Arrasta pra cima e o suco chega na porta da sua casa. É por isso que eu tento conscientizar as pessoas que é muito arriscado. Porque como é produzido de forma ilegal, o cara pode estar lá fumando um cigarro, cai uma cinza e a pessoa aplica, perde uma perna. Não, mas é exatamente isso. Tem perna de barata. A gente tem relatos disso. Perna de barata, contaminação de bactéria intestinal. Nossa, eu achei que era uma metáfora. Perna de barata, tipo, literalmente, real, né? Tem foto disso. O cara, ele compra o sal, a pedra na China, por um preço barato. A matéria-prima é da China. Ele derrete na panela de teflon da casa dele. Ele enviesa e fala que aquilo ali veio da farmácia tal, que é a farmácia do Paraguai, que ele comprou, vem de um fornecedor. Ele compra o selinho, ele compra a embalagem e dá pro cara por um preço irrisório. Muito inferior ao Breaking Bad. Lá eles tinham higiene. Ok? E o mais interessante... Mais respeito ao Walter White. Respeito ao Walter. E o mais interessante é que muitas vezes esses esteroides undergrounds, eles são mais baratos do que a creatina. Sim. Então eu tenho paciente que o cara chega para mim por conta do uso abusivo, ele fala o seguinte, mas doutor, a creatina eu gasto R$150. Se eu comprar um bujãozinho ali de enantato, eu gasto 100. Eu tenho mais resultado com o enantato do bujão do que com a creatina. Então, foi criado uma imagem de que o esteroide é de boa, é igual ao suplemento e não causa nada, não. E os exemplos... saber usar, eu já vi muito isso. E os exemplos são mesmo. Olha o Arnold aí. Não tem nada. Olha o Schwarzenegger. Não tem diretriz. Vivo, exatamente. E não tem como saber usar. A gente tem 4 cenários de uso. Eu tenho um grande amigo, o Lucas Casseri, ele acabou de ter um artigo aprovado, foi anteontem, inclusive, onde ele colocou numa revista de impacto, foi publicado no PubMed. Ele fala sobre 4 cenários do uso dos esteroides anabolizantes. O cenário terapêutico, que é o que a gente falou. O cenário da reposição, que é o que a gente falou, repõe no homem quando necessário. O cenário do terapêutico, que é o tratamento de sarcopenia, tratamento de queimados, tratamento da dinapenia, recuperação de pacientes críticos, que é um cenário. O cenário do uso estético sob supervisão médica, que é um cenário questionável, porque não existe uma forma segura de ser feita. As diretrizes mesmo. Mas existe um controle do dano. Eu não vou prescrever para o cara, mas eu vou acompanhar o cara que está fazendo e vou falar o seguinte, cara, você está usando 5 ampolas, usar uma. Assina aqui a sua responsabilidade. Olha esse exame, mas olha essa colesterol. Mas eu não prescrevo. Eu olho para ele, olho o coração, eu meço a pressão, eu acompanho o cara. E o quarto cenário, que é o pior cenário do mundo, que é o abuso. É o cara que não tem médico, ele compra com fornecedor, ele compra com coach, com bodybuilder, ele faz o abuso. E a automedicação é muito grande. É o mais frequente. Não, é muito comum. Por quê? Porque a galera também não tem muito dinheiro para ter um acompanhamento médico. E muitos médicos vão falar, que é isso? De que laboratório é esse? Onde é que você comprou isso? Porque são produtos produzidos em fundo de quintal. Só que 90% dos esteroides que as pessoas usam é de fundo de quintal, porque a maioria quer competir,
quer às vezes mudar de vida. Eu respeito os usuários, por isso que eu conscientizo. Ó, você vai tomar esse caminho, a decisão é sua, mas pode acontecer isso, isso. Faz consciente. Estão morrendo muitos jovens, se possível, siga o caminho natural, mas no fim do dia o livre-arbítrio vai imperar. Mas eu cobro muito das federações, no começo queriam minha cabeça, que tenha pelo menos palestras para controlar os danos. Ó, tá acontecendo isso no seu exame? Atenção, garoto. Faça isso, faça exame cardíaco, faça exame sanguíneo.